Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. Falando ainda sobre mercado, nós chegamos hoje à última posição que eu acho que o Sport deveria contratar nessa janela de julho, que é a posição de atacante, né? Centroavante, como queira. O Sport atualmente vem enfrentando uma dificuldade muito séria nos seus dois principais atacantes para a temporada, tanto o Gustavo Coutinho, que custou 7 milhões de reais, um atacante caro, um atacante novo ainda, mas eu acho que esse preço ficou um pouco salgado para o que esse jogador pode entregar a longo prazo, seja no Sport ou em qualquer outro clube. E o outro jogador é Zé Roberto, que fez uma temporada razoavelmente boa na temporada de 2023 com o Mirassol, e aí chegou para o Sport nesse ano para ser um jogador que disputasse a posição de titular com o Gustavo Coutinho. Esses dois atacantes têm perfis completamente diferentes. Enquanto o Gustavo Coutinho é um centroavante nato, um centroavante que não sabe jogar muito bem fora da área, um centroavante que tem deficiências técnicas para passar a bola, para poder fazer um 2 com os jogadores, é um jogador que entrega muito mais dentro da área do que fora dela, tanto em finalizações, basicamente aquele último toque para empurrar a bola para o fundo do gol, como em cabeceios, que na minha opinião é a principal valência que ele tem. E Zé Roberto é um atacante completamente diferente porque ele trabalha bem fora da área, ele consegue se associar com o meio campo, ele consegue se associar caindo pela direita, caindo pela esquerda, fazendo até aquele papel de segundo atacante quando ele joga com Coutinho. Um exemplo disso foi ainda lá no começo do ano, naquele jogo entre Bahia e Sport na Fonte Nova, em que Sousa, ainda no primeiro tempo, colocou os dois para atuar juntos. E aí Zé Roberto funcionou mais como um segundo volante do que propriamente como um atacante enfiado na área. Essa função era de Coutinho e o Sport evoluiu a partir da entrada dele. Ele conseguia construir jogadas ali na intermediária do Bahia, caindo pela esquerda, caindo pela direita também e auxiliando o Coutinho. Coutinho, inclusive, foi o cara que empatou aquele jogo e num vacilo o Sport levou um gol ali no último minuto, sacramentando a vitória do Bahia. Então o Sport conta principalmente com esses dois atacantes. Recentemente subiu o Dieguinho da base, mas na minha opinião esse jogador ele corre por fora, a não ser que ele comece a ganhar mais minutos e aí se torne um jogador que fique ali na disputa para ser um dos titulares. Mas eu acho que o Sport deveria contratar mais um atacante por conta da deficiência técnica e também porque, como eu estou falando nessa sequência de vídeos aqui sobre o mercado, eu acho que o Sport tem que ser um time que peque por excesso. Mesmo que a folha do Sport consiga ultrapassar o limite, que nesse caso não é de todo positivo, mas eu acho que o Sport tem que fazer um esforço muito grande para ter um elenco mais robusto em várias posições, como a gente vem falando aqui, na lateral direita, na zaga, na volância, no meio campo e agora no ataque. Trazer mais um atacante com características que combinem com o modelo de Mariano Sousa, um atacante parecido com o Zé Roberto, mas que seja melhor que ele tecnicamente, um atacante que venha para o Sport e consiga trabalhar fora da área, consiga marcar pressão, que esteja melhor preparado fisicamente do que o próprio Zé Roberto, porque entre Gustavo Coutinho e Zé Roberto, fisicamente, Coutinho é melhor que Zé Roberto. Coutinho consegue pressionar o adversário lá em cima, consegue aguentar um jogo todo, por exemplo. Zé Roberto não. Além da idade dele já ser um pouco avançada, né? Se eu não me engano 30 ou 31 anos que ele tem, ele é um cara que me parece um pouco fora de forma fisicamente. Ele não consegue entregar essa pressão toda. Então seria muito importante o Sport trazer um atacante que tenha as características de Zé Roberto, mas melhor que ele tecnicamente, tanto para fazer gols como para criar jogadas ali na intermediária do adversário, conseguir até jogar como ponta algumas vezes, né, conseguindo ser um jogador mais físico, que caia pelo lado esquerdo, auxiliando, encostando com o centroavante quando precisar, que consiga dialogar com o lateral esquerdo, por exemplo, que consiga, quando for para a direita também, fazer algumas jogadas saírem por aquele lado e, sobretudo, dentro da área também, usar muitas finalizações para fazer gols. Então, eu acho que o Sport precisa desse perfil, porque o modelo de jogo vai agradecer bastante, né? A tendência é que o time consiga evoluir com esse jogador com essas características, e o Sport ficaria com 3 opções boas para o restante da Série B. Ficaria com Gustavo Coutinho,
que eu acho que precisa ser recuperado, e eu acho que o Gustavo Coutinho não tem condições de jogar uma Série A, por exemplo. O interessante era que ele fizesse uma boa temporada agora em 2024 para chamar a atenção de algum mercado alternativo, por exemplo, e o Sport conseguisse revendê-lo e aí ter o investimento retirado. Zé Roberto tem contrato até o final do ano, mas briga aí com o Gustavo Coutinho pela posição. E na minha opinião, apesar de não estar vivendo um bom momento, pode acrescentar ainda daqui para o final do ano. E esse terceiro elemento, esse terceiro atacante, chegaria para poder jogar essa competitividade no setor de ataque para cima, melhorar o setor de ataque também, junto com algum outro ponta que porventura poderá vir ainda em julho, e aí estimular essa concorrência no setor de ataque. E aí o Sport com 3 atacantes ficaria com um elenco muito mais robusto no setor ofensivo do jeito que está hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of